Voltamos com mais notícias, vamos com você ao meio-dia, né? Eu ia falar até às 11, não, até às 11 começa, vai até o meio-dia, tá bom? 11 horas e 39 minutos, 11h39. Eu estou recebendo aqui Fábio Granja, superintendente da CDL. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Luiz. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no programa. O Fábio já é sócio aqui, né? Já está bem à vontade, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, tem uma reportagem que eu quero que você assista comigo e a gente volta comentando. O Brasil tem recorde na abertura de novas empresas. Vamos ao VT e na sequência a gente vai comentar. Em 2020, foram abertas 3.359.750 empresas, um recorde histórico de acordo com o Ministério da Economia, aumento de 6% em relação ao ano anterior. No mesmo período, foram fechadas 1.044.696 empresas, queda de 11,3% quando comparado com 2019. O governo federal tem trabalhado em políticas públicas que visam fomentar o ambiente de negócios no Brasil. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte oferece também linhas de crédito para que esses pequenos negócios possam obter capital de giro em tempos de pandemia do coronavírus. O programa atendeu cerca de 500 mil empresas, com liberação de mais de 37 bilhões de reais de recursos, desde que foi criado em junho do ano passado. Segundo o Ministério da Economia, o empenho dos órgãos federais, estaduais e municipais na implantação de melhorias tornou o ambiente de negócios mais dinâmico no país. Tanto que o tempo de análise dos pedidos de abertura de novos negócios caiu consideravelmente em 2020. Segundo o levantamento, o tempo médio para abertura de uma empresa no Brasil é de 2 dias e 13 horas. De modo geral, a mensagem mais forte é que a cada quadrimestre, um estado diferente se destaca. Neste quadrimestre foi o estado do Paraná, em outros quadrimestres nós tivemos Goiás como um dos estados que teve uma grande melhora. E a Bahia, embora esteja em último ainda, ela reduziu em mais de 2/3 a distância que ela tinha para a média das demais capitais e dos demais estados. Fábio, muita empresa fechou, mas muita empresa abriu também, né? São novos negócios, novas oportunidades. A pandemia também trouxe isso. Então, muitas pessoas estavam em determinada atividade, mudaram para outras atividades totalmente diferentes. Quando a gente analisa o estado de Mato Grosso, né, olhando principalmente o interior do estado, o interior ele praticamente não parou durante o ano de 2020. Ele não teve tantas quarentenas. Inclusive, quando a gente fala em termos de vendas, em termos também de contratações, de geração de emprego, foi muito positivo em todo o estado. Então, foi muito pujante. Realmente tivemos aberturas, tivemos novas oportunidades que surgiram e as pessoas aproveitaram esse momento. Imagina se não tivéssemos tido a pandemia. O ano de 2020 realmente teria sido o ano aí o melhor dos últimos 7, 8, até porque a gente vinha de uma crise muito dura ainda, muito forte. Sim. Então, assim, isso inclusive, Luiz, no fechamento do ano, quando nós fizemos o balanço ali, né, olhamos a abertura positiva no saldo de empresas, olhamos ali o saldo positivo na geração de empregos, olhamos também a redução da inadimplência. Então, tudo isso nos deixa bem animados para esse ano de 2021. A indústria sofreu muito, né? A gente estava mostrando onde uma média de 17 indústrias fecharam por dia no país, mas para o comércio a coisa ainda foi boa, né? Exatamente. Inclusive, eu gosto muito de olhar o termômetro de empregos, né? O comércio foi 41% dos empregos, do saldo positivo de empregos gerados no estado de Mato Grosso foi puxado pelo comércio. 41%? Então, 41%, dá 40,8%. Então, é um número significativo. O que nós tivemos realmente, comparando com outros anos, em um percentual menor, foi a indústria, mas mesmo assim ainda fechou positivo na geração de empregos, só que os serviços realmente foi o segmento que mais foi afetado, justamente por não poder gerar eventos, por ter a dificuldade na questão de aglomerações, festas, então isso acabou puxando um pouco para baixo os números. Apesar da crise causada pela pandemia,
tem algumas áreas registraram crescimento, tem aqui como, por exemplo, os consórcios. Tem até um VT para a gente assistir junto aqui. Roda para mim a VT. Alex adquiriu o consórcio de um imóvel no ano passado. Eu achei que a taxa do banco era muito alta e eu achei que no momento o consórcio seria mais útil, já que eu já tenho casa própria e não era casa, era como investimento, né? O número de adeptos dos consórcios bateu um recorde no ano passado, quase 8 milhões de participantes. As vendas também atingiram uma marca histórica, ao superar 3 milhões de novas cotas. A maior procura foi por veículos leves, motocicletas e imóveis. Em meio à pandemia, o volume de negócios chegou a mais de 160 bilhões de reais. Resultado, 21,5% maior do que em 2019. Temos certeza que o consumidor continuará apostando nesse mecanismo de autofinanciamento que existe no país há quase 60 anos. Como acontece em qualquer negócio, principalmente contratos de longo prazo, é preciso tomar alguns cuidados. 2 dicas podem ajudar o consumidor: procurar empresas que façam parte do cadastro da entidade que representa o setor e nunca comprometer mais de 20% da renda líquida com dívidas. O consórcio ele vai valer a pena para quem não precisa do bem imediatamente. Se você é uma pessoa que tem tempo, que tem dificuldade para poupar e para disciplinar, né, para ser regrado na hora de trocar um bem, sim, o consórcio vale muito a pena. É como você falou, né? Se não tivéssemos a pandemia, imagina onde estaríamos hoje economicamente falando. E a pandemia nos ensinou muito também, né? Nós percebemos uma evolução no comportamento do consumidor. Hoje nós temos um consumidor que está planejando melhor as suas finanças. Isso, claro, foi ensinado muito mais pela dor, pela necessidade, do que uma evolução natural de uma educação, de um processo de educação financeira. Então, hoje as pessoas estão procurando comprar muito mais à vista, estão procurando comprar de uma forma muito mais consciente, evitando aquelas compras por impulso. Então isso tem ajudado muito. Inclusive nós estamos com uma pesquisa de mercado para entendermos se esse novo jeito de olhar dos consumidores veio para permanecer, vai permanecer, ou realmente foi apenas durante esse período da pandemia. Que se veio para permanecer é algo muito importante, que isso inclusive ajuda a reduzir inadimplência, ajuda a ter um consumo que favorece, inclusive, o empresário e o próprio consumidor, que não adianta o empresário... consumo maior, às vezes, né? Exatamente, não adianta o empresário vender e depois não receber. E isso, nós sabemos que a inadimplência leva à falência de uma empresa. Então, aquela venda realmente considerada como saudável para ambas as partes é o necessário, é o ideal para a nossa economia. Bom, Cuiabá estendeu o prazo para o pagamento das taxas de fiscalização e licença para o funcionamento. Isso mesmo. Foi um pedido da CDL, isso? Foi. Nós fizemos uma solicitação, nós estamos trabalhando na esfera do município, estado, até na esfera federal, para tentarmos, né, taxas, impostos, o que é possível a gente estender, colocar um vencimento com um prazo maior, para que as empresas possam ter um fôlego, possam continuarem nesse processo de organizarem as suas finanças para ter um equilíbrio financeiro, né, manter as atividades de uma forma ativa e também manter empregos. Nós tivemos um bom movimento, né, em termos de vendas no final do ano, nos últimos 3 meses do ano, mas nós sabemos que no início do ano é onde chegam as contas, tanto para o consumidor quanto para as empresas. Então, nessa questão da taxa de licenciamento, nós conseguimos pelo menos postergar por mais 60 dias a data de vencimento. E aí é o pagamento da taxa de fiscalização, taxa de licença para o funcionamento de estabelecimento e atividades, e também o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS-QN, dos profissionais autônomos, enfim, todas as taxas. Acabou tendo essa abrangência, né, mais ampla e beneficiando várias atividades empresariais. Isso vai ser positivo? É positivo, é muito.
toda situação que a gente possa conseguir uma postergação, que a gente possa evitar um reajuste, evitar um aumento, é fundamental nesse processo de recuperação da economia, porque as empresas elas estão ganhando fôlego, elas não estão ainda bem estabilizadas. Né? 31 de março vai ser o vencimento. Quem não pagou já estaria em atraso, né? Porque o prazo para foi dia 29 de janeiro. 29 de janeiro. Então já teria muita gente em atraso hoje. Exatamente. Então tenha certeza que vai ajudar muitas empresas. E o carnaval? Pois é, o carnaval, nós temos que trabalhar 2 pontos quando a gente fala no carnaval. Nós estamos numa pandemia, nós precisamos evitar aglomerações, não tem como realizar festas nesse momento. Sabemos que existe um setor que está muito afetado, que é o setor de eventos, ele está prejudicado, isso acarretou em demissões, em fechamento de empresas, então é algo muito grave. Porém, não tem como gerar aglomeração, não tem como realizar festas. A gente tem que buscar ações que possam, de alguma forma, gerar algum recurso, gerar algum crédito para que esse setor mantenha as suas atividades. Por outro lado, o carnaval ele nunca foi feriado, né? Era ponto facultativo, né? O que acontece é que os órgãos públicos acabavam decretando ponto facultativo para os servidores públicos e os servidores acabavam direcionando seus recursos, saindo da cidade, fazendo viagens, participando de festas, direcionando seus recursos para esse segmento, para essa atividade. E o comércio, na maioria deles, sentia muito. Então, qual que foi a nossa ideia? Gente, vamos excluir, cancelar o ponto facultativo, né, dos órgãos na esfera do município e do estado, fazer essa solicitação para que as pessoas permaneçam na cidade e que se transforme num dia normal, favorecendo o comércio e, por outro lado, evitando festas, evitando aglomerações. E nós fomos, né, o prefeito de Cuiabá acatou, né, a nossa solicitação, assim como o governador do estado também. Então, será um dia normal também para os servidores públicos. Agora, para alguns setores, a não realização do carnaval também é bem complicada, né? Por exemplo, as lojas que venderiam os produtos e utensílios para o carnaval, o próprio setor dos eventos, né? Ele é prejudicado, não tem como, mas por outro lado, qual que é o objetivo? Não tinha como realizar festas, já não tinha como. Então, o porquê manter o ponto facultativo? Na minha opinião, não tem nem clima para festa. Não tem. Tantas mortes, com tantas pessoas que se foram, com essa tristeza, mais de 5 mil. Cadê aquele... Bota o painel aquele do Covid aí pra gente. Olha, ali, ó, quantas mortes? 5.237 mortes. É muita gente que se foi, muitas famílias nesse momento enlutadas. Não tem clima para festa. Mas aí existe outro lado ainda, que é o que você estava. Exatamente. Então, assim, vamos evitar, né? Não tem o clima, vamos tentar manter um dia normal, as atividades, vamos ajudar esse processo de recuperação dentro desses segmentos e no momento oportuno, lá para frente, não necessariamente precisa ser em fevereiro ou março. Eu acho que o carnaval ele pode ser trabalhado em outras datas futuras, quando a pandemia realmente estiver, de fato, né, a vacina em todos os lares, não tivermos mais esse número de óbitos, aí sim, quando for possível, libera o carnaval e eu tenho certeza que essas atividades, esses segmentos empresariais vão conseguir se reerguer pós esse momento tão difícil que a gente tem passado. Quando do auge da pandemia, vocês participaram ativamente do processo, inclusive montando um ponto de coleta de testagem, né? Lá na própria CDL. Era um drive-thru, né? Isso, nós fizemos várias parcerias, incentivando, né, a testagem, demonstrando a necessidade do comércio permanecer com as portas abertas. Então fizemos vários trabalhos ali, ao mesmo tempo para que a gente pudesse combater a doença, decifrar essa doença, levar uma conscientização e também manter as atividades econômicas. E agora, com a vacinação, como é que vocês estão se comportando? Vocês estão participando das discussões?
A vacinação... Quando que a vacina deve chegar no comércio, por exemplo? Isso daí a gente depende muito mesmo dos entes públicos, né? Das políticas públicas. É claro, existe um trabalho por parte do setor produtivo, existe uma cobrança, existe até interesses de várias grandes empresas em adquirirem a vacina para vacinarem os seus colaboradores, existe esse trabalho, mas tem algumas situações legais, porque envolve medicina, envolve saúde, existem alguns protocolos. Então isso ainda está sendo discutido para verificar se é possível viabilizar ou não. Que aí depende da chegada da vacina, né? Exatamente. Essa chegada que é demorada, né? A gente fica bem ansioso, Muito. né? Muito ansioso, porque sabemos que a partir do momento que essa vacina chegar, você vai devolver a confiança, né, para a população, você vai devolver a segurança para a população, e eu acredito só assim que a gente vai viver realmente dentro de uma normalidade. Para a gente encerrar, Fábio, qual a expectativa e perspectiva para 2021? Luiz, primeiro, nós estamos aguardando esse primeiro trimestre. Por que o primeiro trimestre? O número de geração de empregos, de vagas, vai ser mantido ou não? A confiança do empresário, estamos medindo a confiança do empresário, a confiança do consumidor. A inadimplência vai continuar no ritmo de queda que estava tendo? A vacina realmente, até nesse primeiro trimestre, vai clarear, vai realmente aparecer na casa das pessoas? Então, assim, o governo vai adotar algumas medidas também que não podem parar, algumas reformas administrativa, tributária, que é fundamental, desburocratizar cada vez mais para favorecer o setor produtivo. Então, assim, a gente está aguardando muito esses 3 primeiros meses, onde vai nos dar uma visão do que pode acontecer durante o ano. É claro, estamos otimistas com base nos números que fechamos o ano de 2020. Por quê? Um ano tão difícil e mesmo assim é como você demonstrou, abertura de empresas, geração de empregos, redução de inadimplência, mostra que o Estado ele é pujante, que o país é diferenciado e realmente a gente tem conseguido se sobressair. Então nós estamos otimistas com base nesses números. Agora a gente precisa avaliar os 3 primeiros meses para sabermos se eles serão mantidos, se vai ter um equilíbrio, que daí vai dar uma dimensão melhor para nós. Conversamos com